Então, né, vamos seguir a nossa programação aqui na manhã. Continuamos no eixo da criatividade e agora temos o nosso palestrante das 11, um palestrante querido aqui também, que eu vou apresentar, que é o Tiago Magalhães. Tá? Deixa eu achar a biografia do Tiago, que ela é grande. Olha, o Tiago, ele é psicólogo, mestre e doutor em filosofia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente, ele é professor da Faculdade Ari de Sá, onde coordena o Laboratório de Psicologia Experimental, LAPEX. Atua principalmente nos seguintes temas: criatividade, percepção, educação, filosofia da linguagem, filosofia da ação, análise experimental do comportamento e behaviorismo radical. O Tiago Magalhães é um grande colega meu consultor para assuntos filosóficos, ele que entende dessa área, e vai trazer agora algumas novidades e como a gente está entendendo isso nesse momento. Uma pesquisa bem interessante que o Tiago tem feito, umas investigações bem atuais e bem do que a gente está precisando na área. Então, Tiago, muito obrigado pela participação, agradeço muito por estar aqui com a gente nessa manhã e agora é com você, fique à vontade. Olá, Hernando, obrigado pelos elogios, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E hoje eu vou trazer aqui um tema que sempre me chamou muito a atenção, sempre gostei muito, né, dessa temática da percepção, coisa assim, desde criança mesmo. Eu tenho uma fascinação por esse negócio de figuras ambíguas e tudo. E, mais recentemente, eu tenho feito, né, um trabalho de tentar interpretar isso dentro do conceitual da análise do comportamento. Então, hoje eu vou trazer principalmente um trabalho interpretativo, né, conceitual, mas que eu pretendo futuramente tenha certos frutos também empíricos e aplicados, como eu já vou tentar apresentar aqui nesta palestra. Então, vamos ver se eu consigo aqui manejar esse negócio. Está aparecendo meus slides, gente? Sim, aqui deu. Prontinho. Todo mundo está vendo? Cadê? Beleza, valeu. Então, vou falar sobre como modificações perceptuais podem ser interpretadas como pré-correntes da solução de problemas. Eu vou seguir aproximadamente o seguinte roteiro. Eu vou me basear muito nessa possibilidade apresentada por esse tipo de figura, que você pode interpretar a hora de um jeito, a hora de outro. Ela tem essa ambiguidade constitutiva. Então, você pode ver aqui um coelho ou um pato. Né? Então, aqui a gente vai seguir mais ou menos a seguinte ordem. Eu vou falar um pouco de análise de comportamento e solução de problemas, apresentar um pouquinho do histórico, como os colegas já falaram, um pouco sobre isso, vou passar rápido por essa parte. Vou falar um pouco sobre a interpretação da análise de comportamento sobre percepção, principalmente do Skinner, né, fazer algumas complementações, mostrar assim, algumas coisas que eu tendo a interpretar de uma maneira um pouco diferente da interpretação do Skinner, mas muito dentro da lógica da análise do comportamento. São algumas retificações que eu pretendo fazer. E estabelecer algumas relações com esse cenário atual, né, da pandemia. Eu não vou lidar tão diretamente com esse tema, vou falar um pouco mais de princípios básicos, mas vou tentar fazer algumas relações com coisas que a gente vem vivenciando, né, nesse cenário atual. Então, por exemplo, a gente nota assim, uma grande polarização, né, entre pessoas que defendem o uso da ciência na solução dos problemas trazidos por esse tipo de situação e o negacionismo, né, as pessoas criticando, né, o uso da ciência, ou então adotando a posição da ciência só quando é conveniente, né, quando é confortável. Então, a gente tem aí, a meu ver, uma possibilidade de trazer um pouco nessa discussão a respeito dessa mudança de perspectiva também para questões desse tipo. Mas começando aqui com um esclarecimento terminológico, talvez esse termo ali do título não seja claro para todo mundo, né? O que é que seria um pré-corrente? Então, pré-corrente nada mais é do que um certo passo, né, que você dá, que ele possibilita
chegar a um determinado reforço. Então, você tem aí uma cadeia de comportamentos para você chegar no seu reforço final, e tem lá um comportamento final que vai levar à apresentação desse reforço. Mas para que esse comportamento final aconteça, muitas vezes você precisa seguir todo um percurso, né, anterior, que consiste num conjunto mais ou menos ordenado, né, de respostas também. Então, essas respostas anteriores, essas respostas preliminares, é outra possibilidade de traduzir, né, essa noção, para o português é preliminar, eles são como que construções, né, de momentos intermediários que permitem que você chegue até o reforço, né? Então, a gente pode definir mais ou menos dessa maneira, né? O pré-corrente é um comportamento que contribui para a ocorrência de outras respostas e que levaram ao reforço, né, posteriormente. Então, ela não produz o reforço final da cadeia, mas ela prepara o terreno para que isso aconteça, tá? Então, perceber é se comportar, né? Perceber uma forma de comportamento de acordo com a interpretação analítico-comportamental. A gente não faz uma distinção ontológica, né? Não teria uma natureza mental diferenciada, é comportamento também, só que é comportamento encoberto, né? Na maior parte do tempo. E ele pode funcionar como um pré-corrente na solução dos problemas. Sempre que a gente está resolvendo um problema, a gente tem alguma participação da nossa percepção, né? A gente precisa se dar conta do que está acontecendo, precisa fazer alterações para perceber certas coisas e assim chegar à solução dos problemas. Isso é ponto pacífico, né? Na tradição analítico-comportamental, é algo já muito bem aceito. Então, o Hernando, né, e a Rubilene já falaram aqui desses experimentos, acho que a Yula também falou, né, sobre esse modelo clássico, né, do estudo experimental de insight, em que a gente tem lá inicialmente esse delineamento do Kohler, né, que vai dar uma ênfase muito grande na reestruturação da percepção. Então, para ele é muito fundamental falar disso, é fundamental falar dessa experiência, né, em que o sujeito ele vai ressignificar, né, o ambiente, os aspectos do ambiente. Eles passam, né, de uma hora para outra a ter ali um sentido que eles não tinham antes. Daí a similaridade, as pessoas gostam muito, né, de fazer comparações entre esse ahá do insight durante a solução dos problemas e a mudança de interpretação de uma figura ambígua. Então, tem muitos estudos que tentam estabelecer correlações, né, entre esse tipo de coisa. Será que uma pessoa que tem mais capacidade de reverter figuras ambíguas, ela teria também mais capacidade de resolver problemas? Tá? Então, são pesquisas interessantes que os cognitivistas têm feito também recentemente. E mais perto aqui, né, da nossa tradição, a gente tem esse Columban Project, né, do Epstein, com diversos outros autores, inclusive Skinner, né, que vai ter lá uma espécie de paródia, né, desse experimento inicial do Kohler. Então, o Epstein ele vai dar aqui uma nova ênfase, né, para o que acontece aqui nessa situação. Ele não está tão preocupado com as especificidades da estrutura perceptual do indivíduo. Ele vai enfatizar mais, assim como a tradição behaviorista como um todo, né, essas condições de aprendizagem de respostas observáveis. Então, o Kohler, ele já está, aliás, o Epstein, ele já está aí se baseando numa certa tradição analítico-comportamental. A gente já desde a década de 40 tinham autores tentando mostrar isso. Olha, esse negócio, né, de dizer que o indivíduo resolveu por insight, isso é muito incompleto, né? A gente precisa falar das condições de aprendizagem, né? Esses chimpanzés aí que foram estudados pelo Kohler, eles eram literalmente macacos velhos, né? Então, eles já tinham muito tempo de instrução nesses treinos, né, experimentais para solução de problemas, uma história de vida muito complexa. O que é que acontece se a gente investigar as condições de aprendizagem pelas quais eles passaram, né? É isso que os analistas de comportamento fazem, né? Investigam, analisando a relação entre o comportamento e o ambiente. Então, tem aqui um desenvolvimento extremamente interessante, né, a respeito do que atualmente a gente chama de recombinação de repertório.
A gente tem um conjunto de habilidades base que vão possibilitar a solução de um determinado problema. Essas habilidades, elas são ensinadas separadamente ou não são ensinadas. Aí você vê o que é que acontece. E, com isso, a gente tem mostrado consistentemente que existe, sim, essa dependência, né, das condições de aprendizagem para a solução do problema. Os gestaltistas, eles tentavam falar de uma maneira, não que eles negassem, né, a relevância da aprendizagem, mas eles não colocavam isso como algo muito fundamental, né? O Wertheimer, por exemplo, vai defender que não, né? Tem, na verdade, prejuízos, na verdade, se você fizer determinados treinos repetitivos, tudo mais. E o que pode ser verdade, né? Treinos repetitivos podem, sim, embaçar a resolução de certos problemas. O que é que a gente precisa fazer? Testar sistematicamente para ver quais são as condições que levam a essa interconexão espontânea do repertório, que é quando o sujeito foi treinado a fazer ali coisas diferentes e, na situação problema, ele se depara com uma novidade, uma nova configuração para a qual ele não foi diretamente treinado, como falou lá o Hernando na primeira palestra. Então, tem uma referência excelente, né, para a gente se inteirar dessas questões todas aí relacionadas à recombinação de repertórios, que é o livro do Hernando, um manual muito bom sobre a criatividade, lançado pela editora da Imagine. E essa não é a capa, mas eu acho que poderia até ser, né? O Hernando é muito fotogênico, e eu preferi colocar esse material do que a capa. Então, lá no livro do Hernando, ele mostra, né, muitas possibilidades distintas, né? Não tem só recombinação de repertório, não é o único tipo de treino que a gente pode fazer para incrementar a criatividade e essas formas inovadoras, né, de resolver problemas. Tem diversos outros fatores também que podem ser levados em consideração, treinos de generalização, tem construção de cadeia, né, muitas coisas distintas, e nesse manual o Hernando ele dá um bom panorama, né, de todos esses fatores relacionando com os conceitos básicos da análise do comportamento e possibilidades de aplicação. Então, recomendo fortemente essa referência. Então, as pesquisas recentes sobre a recombinação de repertórios, elas vêm mostrando algo muito interessante, né, que é a necessidade de você conhecer bem as características da espécie, né, que você está estudando. Então, acho que quando a pessoa faz, assim, bota a mão na massa, né, para conseguir criar uma solução problema, um problema, né, para depois você fazer o treino, né, para ver se o sujeito encontra a solução, isso dá muito trabalho e demanda, assim, um conhecimento muito próximo, né, dessas peculiaridades das espécies, né? Então, inicialmente, aquele experimento lá do Epstein, né, teve autores brasileiros, né, começando ali com o Delage, que tentaram fazer uma replicação com rato usando mais ou menos o mesmo aparato. A gente foi vendo, não dá muito bem, porque a visão do rato é diferente da visão do pombo. A gente tem que levar em conta essas características que são peculiares, né, de cada animal. Então, já tem uma multiplicidade bem interessante, né, de delineamentos. Aqui a gente tem o cavar escalar, né, do Hernando. Eu esqueci de colocar a referência aqui no slide, mas tem lá no final, em que o sujeito ele tem que cavar a maravilha, que para um rato é muito mais ecológico, né, do que você colocar ele para empurrar um objeto para perto de algo, né, porque ele tipo, não enxerga muito bem de longe e tal. Então, tem estudos aqui com corvos, né? Os corvos são muito pesquisados, eles têm umas capacidades cognitivas assim, muito intrigantes, né? Eles conseguem fazer coisas sensacionais. Então, peguei esse aqui também de um artigo recente, tem o Ayula e o Hernando, né, como autores, entre outros. E aqui eu acho que o Hernando usou essa mesma imagem, né, do uso de instrumento por macaco prego, né? Então, uma coisa que se observa com os dados dessas pesquisas é que a gente não pode se confiar tanto só em princípios básicos que sejam generalizáveis para todas as espécies. Quando a gente vai bolar nessas maneiras de estudar sistematicamente solução de problemas, a gente precisa conhecer bem quais são as capacidades, né,
do nosso sujeito para poder criar condições satisfatórias, né? Então, eu acho que um caminho interessante é trazer isso também para a espécie humana, obviamente. Então, a gente precisa, ao falar de solução de problemas, investir em coisas que são específicas nossas, né? Ou que pelo menos parecem, mas a gente não tem como mostrar ainda. Então, acho que dá para a gente fazer esse tipo de investigação e deixar em aberto essa questão de se o princípio é geral ou não, porque a gente não tem dado ainda suficiente para isso, né? Mas dá para fazer muita pesquisa relevante sobre comportamento complexo, né? Então, parto aqui de algumas considerações do Skinner a respeito de formas, né, de percepção, que podem ser muito relevantes para a gente conseguir pensar, né, a respeito dessa recombinação, tendo em vista a percepção como um pré-corrente, né? Então, as pessoas podem dizer, mas isso já é muito usual na análise de comportamento e tal, a gente já fala muito de controle de estímulos, e de fato a gente tem uma tradição riquíssima, né, falando sobre discriminação, generalização, né, equivalência, todos esses fatores, mas eu proponho algo ligeiramente diferente aqui, que leva em conta possibilidades que vão tangenciar, aí, vão tocar um pouco, né, nessa questão da introspecção, né, porque a gente vai precisar avaliar ali certos desempenhos que não tem muito um análogo com animais. Então, a gente precisa aprofundar essa discussão aqui da percepção para conseguir entender quais são essas especificidades, né, da solução de problemas tipicamente humanos e conceber, né, treinos que sejam interessantes para incrementar a criatividade, na capacidade de solução de problemas das pessoas. Então, para falar aqui dessa distinção, né, entre o perceber respondente e o operante, eu gosto desse artigo, né, do Strapasson e do Dietrich, que falando de atenção, né, que não é exatamente percepção, mas é um conceito muito relacionado, e acho que eles abordam muito bem essa distinção, né, entre uma atenção respondente e uma atenção operante, e tem uma reflexão também muito interessante lá, que eles falam a respeito dessa questão da microanálise, né? Porque o que eu estou propondo aqui é basicamente uma microanálise, né? A gente analisa ali a percepção enquanto resposta mesmo privada, né? Então, isso, em muitos momentos, não é necessário, né? E é algo difícil, né, de fazer. Você tem todo um problema ali da operacionalização, né, de criar condições para isso. De fato, metodologicamente, é bastante trabalhoso, mas eu acho que vale a pena, se justifica, né, se a gente levar em conta que a gente pode ter necessidade de focos distintos, dependendo de quais sejam os nossos objetivos, né? Então, aqui eu vou começar apresentando a visão skinneriana mesmo, né, de percepção, já relacionando com esse contexto, né, que a gente está vivendo. Não sei se vocês conseguiram captar aqui qual é a música que está sendo referenciada nessa imagem, mas eu me refiro à música Ai Que Saudade do Você, né, que tem um beija-flor que invade a porta da sua casa para lhe dar um beijo. Eu tenho até pensado em fazer uma análise da letra dessa música, tem muitas coisas interessantes que são ditas aí e que ajudam a gente a entender essa questão da percepção, né? Porque a música fala de saudade. Quando fala de saudade, já ajuda muito a gente entender o que é essa coisa da visão operante, né? De você estar com, né, aquela privação, né, da presença daquela pessoa, pensar naquela pessoa e tudo mais. E um dos exemplos que o Skinner usa no Ciência e Comportamento Humano para falar de visão respondente, né, de visão eliciada, é justamente um pássaro que passa perto de você e você o percebe, né? Então, a gente pode situar aí toda essa questão no cenário dessa música, né? A pessoa está lá com saudade e tal, tem esse pássaro que passa, e quando o pássaro aparece, você vê, né, esse pássaro. Isso aí é uma visão eliciada. O Skinner interpreta isso no paradigma reflexo, né, no paradigma respondente. Então, o objeto ele é um estímulo eliciador que vai
controlar, né, essa resposta reflexa, né, essa resposta respondente de vê-lo. Então, essa é a noção, né, basicamente, de visão eliciada. Agora, como eu falei, né, a visão operante, né, a visão emitida, ela é mais bem exemplificada, tem outros exemplos também que o Skinner apresenta, nessa noção aqui do devaneio, né, da lembrança, desse pensamento, né, que você fica lá se imaginando com a pessoa, né? Então, quando a pessoa amada está ausente, todos nós passamos por isso, né, ficar distante de pessoas de quem a gente gosta, né, durante muito tempo. Então, isso é uma condição bastante peculiar, né, que vai gerar esse tipo de resposta aqui, né? Você vai, por exemplo, né, se for um casal, você pode se imaginar fazendo essas cafonices, né, na praia com a pessoa, né? Você pode ficar lembrando aí de músicas, né, do Reginaldo Rossi, que vocês escutavam juntinhos, né? E, possivelmente, você pode se lembrar de maneiras de resolver essa situação de privação, né? Que se encaixaria na noção de pré-corrente, né? Porque nem toda resposta aqui desse tipo vai ser um pré-corrente, ela não necessariamente está inserida na resolução de um problema, mas pode ser que sim, né? Então, essa é basicamente a função delas. A gente emite essas respostas privadas, nessas condições de privação, porque várias delas têm um papel, né, importante, né, dão ideias para a gente depois conseguir resolver a situação de privação, né? Então, tem aí uma possibilidade. Então, nesse caso, nós temos uma operação motivadora controlando uma resposta operante. Então, aqui não é mais a situação lá de eliciação. A gente não tem mais um estímulo presente que está fazendo você vê-lo. Nós temos uma situação da ausência desse estímulo que torna mais provável uma resposta similar a essa resposta de ver. Aí aqui o Skinner fala uma coisa muito próxima ali do que fala o David Hume, lá na modernidade, né, no século XVIII, a respeito das impressões das ideias, né? Mas, enfim, a gente tem, então, aqui uma contribuição que é muito útil para a gente pensar uma série de coisas sobre a percepção, né? Mas, como eu falei, esse não é o único exemplo que o Skinner apresenta de visão operante, né? Tem outros tipos de visão operante que aí eu já começo a achar um pouco esquisito o tipo de exemplo que ele dá, né? Vamos pegar aqui um caso, porque ele tende a chamar tudo isso aqui de operante, certo? Mas eu acho que tem respondentes no meio. Vamos ver aqui. Você vai comprar uma máscara, tá? A gente precisa usar máscara, né? Como bem lembrou aí a Yula. É necessário, totalmente indispensável nessa situação, então a gente vai, né, a um determinado lugar, procura, mexe a cabeça, mexe o olho, e isso faz você encontrar certas coisas, né, que nem sempre são aceitáveis, né? Então, nem sempre a procura é algo que vai ser satisfeito ali logo de início, né? Então, nesse caso, você foi lá, procurou, encontrou essa máscara aqui, né? Isso aí fez com que você visse essa máscara, né? Você só viu isso porque você emitiu essas respostas, e a emissão dessas respostas possibilitou que você visse essa máscara. Diante dessa visão, você decide procurar mais, né? Melhor procurar uma coisa decente para você usar. Então, nesse caso aqui, a gente tem, na verdade, uma sequência aí que vai incluir também respostas reflexas. O Skinner, nesse momento, ele não fala mais de visão eliciada, mas aqui a gente tem claramente, né, que esses movimentos de cabeça, movimento de olho, isso não é exatamente ver, isso não é eliciado, são respostas operantes. A gente pode dizer que são respostas operantes pré-correntes da resposta de ver, né? Que vai produzir ali um determinado objeto projetando, né, a luz exatamente no foco aqui da sua retina, o que vai lhe possibilitar depois emitir outras respostas, né? Então, essa resposta aqui de ir até a loja, mexer a cabeça, mexer o olho, isso aí são respostas que, em linhas gerais, a gente pode considerar operantes, né? Não é tão claro assim, como eu vou falar um pouco mais para frente, mas a resposta de ver uma coisa que você procurou e encontrou, ainda assim é uma resposta respondente, tá? E a resposta de procurar mais
porque você não gostou daquela opção, também é um conjunto, né, complexo aí de respostas operantes, tá? Muito bem, então isso pode não ser muito convincente, né, porque aqui eu estou destoando um pouco do Skinner, mas se a gente fizer um comparativo aqui com outra cadeia, isso fica claro, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma outra situação, né? Você vai lá, emite essas respostas e tal, e encontra uma máscara decente, né? Uma máscara que você possa utilizar, né? Então, nesse caso, você vê essa máscara e compra. Então, a gente poderia comparar isso com outras cadeias que envolvem operandes respondentes. Então, por exemplo, espirrar. Espirrar é um espirro genuíno, é uma resposta reflexa, que é aliciada pela irritação da mucosa nasal, né? Pode ser por pólen, né? Pode ser por poeira, mas tem então um estímulo antecedente que alicia a resposta de espirro. Você pode aumentar a frequência dessa resposta, porque espirrar se torna, por algum motivo, aí, pareada com algum reforçador, tá? Então, você tem aí alguém que é um neurocientista, não uma pessoa com fetiche no cérebro, né, que nem falou aí agora há pouco, que ela está pesquisando espirro e ela lhe dá R$5 cada vez que você espirra. Aí você compra lá um rapé, né, começa a botar rapé no nariz para espirrar bem muito e ganhar aí essa grana. Então, nesse caso, comprar o rapé, colocar o rapé no nariz é uma resposta operante, que vai produzir a irritação na mucosa nasal, que por sua vez vai iniciar a resposta de espirro. Então, o espirro aumentou de frequência, mas ele não aumentou de frequência porque ele é uma resposta operante ele mesmo, né? Mas porque tem respostas operantes que estão fazendo ele acontecer com mais frequência. Tranquilo? Então, a gente chega aqui às figuras ambíguas, as minhas queridas figuras ambíguas, que eu sou viciado, tem mesmo uma pessoa me perguntar por que você gosta tanto de figuras ambíguas, né? Por que você não gosta de figuras ambíguas? Todo mundo deveria gostar, né? É uma coisa muito divertida, uma coisa que parece mágica, né? Como não gostar de um negócio desse? Então, uma figura ambígua, como eu tentei fazer uma interpretação em um primeiro artigo, né, que saiu nesse número especial sobre criatividade na RBTCC, depois, essa referência está lá no meu Insta, depois eu vou passar aqui um contato para vocês. Vocês podem ver lá no Linktree. Nessa primeira interpretação, tentei articular, né, essa compreensão skinneriana para atender aqui a esse tipo de situação muito peculiar, né, que uma figura ambígua traz, que é a seguinte: a figura, ela elicia respostas de V, né, uma determinada coisa, elicia a visão do pato, elicia a visão do coelho, só que isso é incompatível, isso não acontece ao mesmo tempo. Assim, ora vê uma coisa, ora vê outra, e você consegue alternar. Você consegue passar do pato para o coelho, do coelho para o pato, tranquilamente, né? Depois que você viu a primeira vez. Mas quando você está vendo cada coisa, tipo, você não está imaginando. Eu vou explicar melhor essa distinção. Você está vendo, de fato. Eu estou vendo isso aqui como um pato, vendo isso aqui como um coelho. Então, a gente pode entender isso aqui, né, como uma forma de problema, caso o sujeito tenha dificuldade, né, de perceber a outra interpretação. Então, se ele tem uma certa dificuldade e só vê o pato, ou então só vê o coelho, ele pode emitir várias respostas, tentar uma coisa, tentar outra, olha mais para lá, olha mais para cá, para conseguir ver a figura e compreendê-la como uma figura ambígua, né? Então, ela por si só pode ser entendida já como um problema. E ela pode atuar, essa capacidade de reversão, né, pode atuar como um pré-corrente na solução de certos problemas, né? Tem problemas específicos que você resolve só com essa capacidade de trocar, né, de uma interpretação para outra. Então, isso é muito falado naquele clássico poema não, né? Naquele caso problema estava em alta frequência, né? A resposta de falar poema. Mas no clássico problema dos 9 pontos, né? Você tem uma configuração ali que você tem que ver ela de outro modo e tal. Então, tem
aí algumas similaridades, né? Essa mudança da percepção, que eu entendo aqui como comportamento operante. Você está vendo o pato, mas você pode trocar, a gente diria no popular, né, voluntariamente para o coelho. Tem aí essa possibilidade de você fazer alternações durante 1 minuto para ver quantas você consegue. Isso claramente é um operante, mas cada vez que você alterna, a figura inicia uma resposta respondente, né, de ver o pato ou de ver o coelho. Então, a gente pode pensar em treinos, né, como aqueles que tem nas pesquisas sobre recombinação de repertórios, para utilizar com esse tipo de material, né? Então, tem alguns problemas aí. Eu acho que sim, mas as respostas perceptuais, elas são de difícil descrição. Tá? Então, é muito subjetivo, as coisas se misturam muito. Não é uma linguagem científica, né? É linguagem do dia a dia, linguagem comum. Então, ela é muito plástica, muito difícil de domar. Né? Não é uma linguagem arregimentada, é uma linguagem muito solta, né? Digamos assim. Para isso, vou recorrer aqui a uma referência fundamental, para mim, né, toda a minha formação, que são os ursinhos carinhosos. O Wittgenstein também, né? Mas, porque eu acho que os ursinhos carinhosos, eles ajudam muito a entender o que é que o Wittgenstein quer dizer com semelhanças de família. Então, o Wittgenstein queria fazer uma espécie de organização ali da linguagem comum, e ele dizia isso, ó, não adianta você ficar procurando definições necessárias e suficientes, como as que a gente encontra na ciência, né, na ciência pura, na matemática. Na verdade, o que você tem são semelhanças de família, né? E esse tipo de trabalho que o Wittgenstein faz me lembra muito uma angústia que eu tinha, porque eu olhava para os ursinhos carinhosos e tinha lá uns animais, um elefante, era chamado de ursinho. Eu disse, não, isso está errado, né? Não pode ser assim. Aí teve um episódio que teve um jogo lá entre os ursinhos versus primos dos ursinhos. Aí, quando botou essa prima dos ursinhos, eu fiquei, assim, maravilhado, né? Agora dissipou a minha angústia, agora tranquilo, né? Então, a gente precisa disso, né? A gente precisa levar em conta essas semelhanças e essas diferenças que existem entre os fenômenos da linguagem comum e que a gente quer investigar, né? Então, a gente olha assim, beleza, tem esses que são mais semelhantes, né? Os ursinhos, esse ursinho, não lembro mais o nome deles, né? Mas o vermelhinho, o verde e o azul aí, eles são mais parecidos entre si, porque eles são ursinhos, propriamente, né? E os outros não são ursinhos, mas eles têm semelhanças, né? São, pelo menos ainda são mamíferos, né? Tem uma versão mais recente que tem até pássaro no meio, tá? Mas são animais, né? Eles têm esse carisma, né? Tem essa pegada carinhosa, tem esse poder de soltar raios com a barriga, né? Então, isso são coisas que assemelham, né? Eles, mas as semelhanças não são tão precisas assim, né? Elas são dispersas, né? Nessa multiplicidade. Por isso que o Wittgenstein gosta dessa expressão, né, de semelhanças de família. Como se você estivesse comparando membros de uma família. Você vê, tem um cara que tem aqui o nariz parecido com esse outro, esse aqui tem as orelhas de abano daquele outro, e por aí vai. Então, é interessante, né, um treinamento nesse tipo de esclarecimento conceitual, porque dá para a gente um know-how interessante para lidar com a linguagem comum de uma forma mais eficiente, porque a gente não tem como se livrar dela, tá? Ela sempre está presente, organizando aí as nossas percepções dos fenômenos complexos, de alguma maneira, por mais que a gente tente substituir, né, sempre que possível, por uma linguagem arregimentada, uma linguagem técnica, né? Então, aqui a gente tem uma classificação que foi feita, né, por diversos cognitivistas. Tem essa ideia de que o cubo de Necker, por exemplo, ele tem um tipo de ambiguidade que é posicional, né? Já o vaso faces de Rubin, ele tem uma ambiguidade que é de figura fundo, né? Se alterna entre figura e fundo, não entre a posição de uma coisa ou outra. E, por fim, o pato coelho, que aqui eu coloquei a versão do gesto original, que é mais um pato gaivota, né, do que um pato coelho, mas ele tem uma ambiguidade que a gente vai chamar de semântica, né, porque você muda o sentido ali daquilo que está sendo visto sem alterar os contornos, né, como acontece na figura fundo. Então, aqui a gente vê que todas são ambiguidades, mas tem aí parentescos, né, diferenciados
Entre elas, a gente precisa levar isso em consideração na hora de bolar as atividades. Então, para começar, é interessante pegar essas mais simples, essas posicionais. A meu ver, elas são mais fáceis de identificar quais são os repertórios básicos que você precisa treinar para conseguir estabelecer todo aquele protocolo, né, característico da recombinação. Então, continuando com o Wittgenstein, ele disse que é necessário a gente organizar tanto quanto possível a linguagem comum. Isso permite para a gente descrever de forma mais detalhada, né, as nossas estratégias. Aí isso já não é mais o Wittgenstein está dizendo, porque ele não tinha muito interesse em fazer, né, psicologia, ele tinha interesse só em criticar, né, e de qualquer maneira ele dá umas diretrizes interessantes, apesar de ele mesmo não ter feito nenhum experimento, ele dá ali uns toques legais para a gente pensar, né, como é que numa situação de treino, né, de criar condições para alguém aprender, como é que eu posso organizar da melhor forma possível, né, a linguagem comum, que é essa coisa meio solta e tal, e que a gente necessariamente vai ter que usar, né? Então, eu fiz a partir disso, né, a partir dessa pegada tanto do Wittgenstein como do Skinner, né, o Skinner já começa a fazer essa distinção. Eu só altero aqui alguns parâmetros, né, e tento acrescentar aqui umas outras categorias, mas, fundamentalmente, o Skinner comenta todos esses tipos de possibilidades aqui que eu estou colocando, né? Então, eu já falei nessa questão da visão eliciada, que aqui eu estou identificando com perceber, e a visão emitida, que aqui eu identifico com imaginar, né? Então, essa é uma distinção relativamente clara, mas nem tanto como a gente vai ver aqui mais à frente. Além disso, a gente tem a possibilidade de você conceber alguma coisa. Uma coisa é você imaginar formando a imagem na sua cabeça, ou então escutando aquele som lá que você está imaginando. Tem aí uma expressão fenomenológica muito nítida, né? Outra coisa é você só conceber, assim, para levar em conta como uma hipótese, né? Uma mera hipótese verbal que você está levando em conta naquele contexto ali. Então, é isso que eu chamo especificamente de conceber nessa taxonomia aqui. E outra coisa é esse lance aqui do tratar como, que é algo mais amplo, né? Que entra muito na questão do modo público, como você lida com as coisas, né? Quando tipo, você faz de conta, né? Quando você age como se, né? Nesse caso, você não está só imaginando, né? Que privadamente, então você está direcionando, né? O seu repertório para lidar com determinados objetos de determinadas formas, né? Então, entra aí convenções, etc. E tem uma sobreposição muito grande, né? Entre essas categorias, como a gente vai ver aqui, né? Uma coisa interessante a destacar aqui, quando a gente faz aqui um contraste entre perceber e imaginar, é que essa distinção ela não é tão clara assim, como a gente pensa, né? Então, o Skinner, lá no Ciência do Comportamento Humano, ele diz o seguinte: nenhum problema especial surge quando o estímulo apropriado está presente. Com as figuras ambíguas, a gente já vê que não é bem assim, né? Já tem um problema ali. A figura ambígua está presente ali na sua frente, não está se alterando em momento nenhum, mas você vê ela se alterando. Tem uma mudança de interpretação. Essa outra figura aqui, que é apresentada pelo Köhler, também é interessante para comentar isso, né? Aí você vê várias coisas, então tenho certeza que vocês estão tendo aí uma percepção, né? Então, eu digo que há percepção, mas eu não sei exatamente o que é que vocês estão percebendo. Para mim, que já usei essa figura muitas vezes com essa função aqui de exemplo, é muito natural já relacionar isso com o algarismo 4. Mas eu acho que dificilmente alguém viu o 4, e mesmo dizendo que tem um 4 aí, vai ter muita dificuldade de encontrar. Eu desisti, não consegui encontrar e fui ver como é que era a resposta disso. Mas é relativamente simples, é só você suprimir aqui algumas partes, né, da figura, e tá aí o 4, ele estava na sua frente o tempo todo, mas você não estava vendo, né? Não era só uma questão assim, você não estava atentando para ele, você estava tentando, né, encontrar, mas não estava conseguindo. Então, ele estava aí dissolvido nos outros traços, né, e não estava dando para perceber. Portanto, tem sim, né, problemas bem problemáticos, né, nesses estímulos que estão na nossa frente, que
a gente vê alguma coisa, mas não vê exatamente eles, né? Então, a gente precisa fazer essa distinção. Eu entendo que o Skinner está falando que é não problemático você dizer que, diante de um estímulo, você vê aquele estímulo, você vê algo. Se você vê alguma coisa, no sentido de tem percepção, isso é fácil de determinar. De fato, não tem tanto problema. O problema mesmo é quando você vai dizer o quê? É quando você vai tratar do conteúdo da percepção. Então, a percepção de um algarismo, né? A percepção de uma relação, que é mais problemático ainda, né? Então, se a gente perguntar aqui, né, por exemplo, que figura é essa? Todo mundo vai dizer, isso é um círculo vermelho, beleza. Então, você percebe ou imagina que isso é um círculo vermelho? Certamente eu estou percebendo, estou vendo aqui na minha frente, eu sei que é um círculo vermelho, né? Que pergunta é essa? Agora, quando a gente começa a perguntar relações, a coisa já começa a se complicar um pouquinho. Nesse caso aqui, por exemplo, a cor é a mesma? Obviamente que não, né? Se você tiver, não tiver problemas com o funcionamento dos seus cones e tudo, todo mundo vai distinguir, né, as cores vermelha e azul. E aqui nesse caso, né? Nesse caso, a cor é a mesma. Quando você vai estreitando mais, né, os limites, você vai ficando menos seguro, né, a respeito dessa questão se é percepção, né, ou se você está só imaginando ou supondo, né, ou concebendo alguma coisa. Então, nesse caso aqui, para mim, me parece, né, que é a mesma cor, mas quando eu coloco uma sobreposta à outra, eu vejo que tem uma diferençazinha mínima, que eu fiz aqui no PowerPoint, né, coloquei lá um númerozinho, justamente para dar essa impressão. Então, nesse caso, as pessoas tendem a voltar um pouco atrás. Antes elas dizem, eu percebo que é a mesma cor. Aí depois que eu mostro essa figura, eu não sei bem se eu estava percebendo, né? Então, porque o perceber tem essa pretensão epistêmica, né? Ele parece que você está dizendo que aquilo ali que você está falando é verdade. Imaginar não, imaginar é livre, né? Enquanto que a percepção ela tem que corresponder ali a uma realidade, né? Então, tem constrições, né? Tudo bem. Então, o que é que acontece? Nesses casos, você pode dizer que você corrige, né, a sua percepção, você pode fazer um treino para conseguir discriminar isso melhor, né, e aprimorar essa capacidade. Então, você antes estava vendo a mesma cor, depois que você viu, não, aqui na sobreposição, eu vejo que formou aqui uma borda, né? Então, é diferente. Aí volta para cá, beleza, agora eu estou vendo, né, que é diferente. Ou não, né? Às vezes a percepção não muda só porque você deu essa explicação, essa ilustração. Isso fica muito claro aqui nessa ilusão clássica, né? Você tem aí linhas que parecem tortas, mas na verdade todas elas são bem retinhas. E por mais que eu explique e coloque aqui essa listra azul para ajudar, você vai continuar vendo torto, não interessa muito, né? Então, a gente pode associar a percepção com uma certa pretensão epistêmica, né, com pretensão assim, de veracidade, mas tem várias exceções e a gente tem que levar isso em consideração. Então, pensando um pouco a respeito de como definir quais seriam esses repertórios base para você fazer um treino, né, relacionado com a percepção de figuras ambíguas, né, um treino de criatividade visual, digamos assim, eu encontrei mais recentemente, isso não tem no artigo, né, do ano passado, já é uma hipótese mais recente, né, de um determinado fenômeno muito comum, né, nas obras dos gestaltistas, que está relacionado com o agrupamento. Então, a partir daqui tem uma dica de como é que a gente poderia conceber um repertório base para criar um treino de recombinação de repertório recorrendo a essas noções visuais especificamente, né? Então, aqui a gente tem vários tipos de agrupamento. Os gestaltistas, eles geralmente estudam esse tipo de coisa, apresentando o estímulo bem rapidamente e perguntando para a pessoa o que é que ela viu. Se ela viu sem agrupamento, uma linha contínua, se ela viu os pontos agrupados de 2 em 2, e assim sucessivamente, né? Então, eles vão alterando lá os parâmetros, né, de proximidade, de esse aqui, de região comum, né? Por exemplo, já é uma coisa mais recente, né, da década de 90. Eu recomendo muito essa revisão de literatura aqui,
tem muito dado interessante que dá para usar nesse tipo de estudo, né? E apresenta isso aqui como inovação recente, né? O pessoal que estuda psicofísica, quando você coloca os objetos dentro de uma linha comum, uma área comum, né? Isso gera naturalmente um agrupamento. Então, você tem que testar o contraste, né, entre esses diferentes efeitos, e isso dá muito pano para manga, assim, para a gente pensar aqui de acordo com os nossos objetivos, né? Então, a gente pode considerar, né, que o agrupamento ali pode funcionar como uma habilidade componente, né, dessas reversões de figuras ambíguas, e pensando com esse componente específico, eu vou tentar falar aqui sobre essas possibilidades de relacionamento entre aqueles diferentes tipos de comportamento perceptual que eu apresentei lá no começo, né? Que vai ajudar a gente a individuar as respostas privadas, que é uma coisa muito difícil, né? Como é privado, né, a gente depende da introspecção, é um terreno bem delicado, e a gente precisa encontrar uma maneira de tornar isso objetivo, né, de conseguir mostrar, olha, aqui eu tenho tal tipo de resposta acontecendo, aqui eu tenho tal outro tipo de resposta. Isso é muito importante quando você leva em conta as estratégias, né, de uma pessoa. Eu penso muito sempre da perspectiva da educação, né? Faz muito tempo que eu sou professor, eu fico pensando como é que seria interessante, né, fazer esse tipo de acompanhamento individualizado, né, tendo acesso às estratégias que a pessoa vai adotando e tudo mais. Então, acho que falar aqui do agrupamento é um exemplo só, né, mas que ilustra bem essa possibilidade. Como é que eu consigo criar uma maneira de comunicação que a pessoa me diga o que é que ela está fazendo privadamente na percepção dela, para a gente tomar as providências, né, para a gente ver se dá uma orientação diferente e reformular o nosso trajeto, né? Então, beleza. Aqui a gente tem uma situação, uma disposição desses círculos que claramente induz, né, ele elicia, né, a gente poderia dizer, um agrupamento em colunas, né? Todo mundo olha para isso e tende a agrupar esses círculos em colunas, né, colunas verticais. Esses aqui você já tende a agrupar em linhas, né? A Gestalt explica isso com aquele princípio da proximidade, né? Agrupamento por proximidade. A gente pode dizer que aspectos, né, da configuração aqui dos estímulos eliciam essa resposta, né, porque é uma resposta de agrupar que você não precisa fazer esforço nenhum. Você bate o olho, aquilo já lhe parece como um conjunto com 3 linhas ou com 3 colunas, dependendo da configuração, tá? Aí, a partir disso, a gente pode pensar em instruções para examinar como é que seria esse agrupamento operante, né? Como é que você conseguiria emitir respostas operantes para reconfigurar esses estímulos. E aí onde está o X da questão, é você conseguir fazer uma individuação, né, dessas respostas perceptuais. Então, aqui eu já apresento os círculos com mais ou menos a mesma distância, né, na vertical e na horizontal. E, nesse caso, a gente cria uma espécie de ambiguidade. Para mim, pelo menos, se induz mais ou menos a visão de um bloco meio quadrado. Não tem um favorecimento de linhas ou de colunas. Mas eu posso seguir essa regra. Se alguém me disser, veja linhas, né? Então eu vou tentar agrupar os círculos, 3 círculos de cima, né? Os 3 círculos do meio, os 3 círculos de baixo. É uma possibilidade. Eu consigo fazer esse agrupamento, né? Então, veja colunas, né? Também consigo agrupar em colunas, relativamente tranquilo. Tá? Tem outras instruções também que vão possibilitar aqui outras possibilidades, né? Então, imagine um retângulo por trás dos 3, por trás de cada linha, vamos dizer assim, né? Você poderia, então, imaginar aqui um retângulo passando por trás delas, que entraria mais ou menos naquele agrupamento lá por região comum, mas não coincide com essa regra de falar para ver linhas, né?
Então, você pode fazer isso tanto com linhas como com colunas, obviamente, e seria mais ou menos assim, né? Essa configuração. Então, uma coisa é você imaginar o retângulo, outra coisa é você agrupar. Então, dá para a gente conseguir ver que não é exatamente a mesma resposta perceptual, porque você pode combinar isso. É difícil, fica um custo de resposta alto, né? Mas você tem como imaginar, o problema você tem como conceber, né? Que tem retângulos na horizontal, mas fazer o agrupamento na vertical. Então, imaginar que esses retângulos induz o agrupamento dessa forma, mas ainda assim eu consigo, mesmo diante aqui da figura com os retângulos representados, eu ainda consigo fazer um agrupamento, independentemente dessa formação de área comum, que é o princípio que está regindo aqui a eliciação, né, da configuração nas colunas. Então, como eu tenho como diferenciar, né, o conteúdo de cada regra, e muitas vezes eu chego de fato, imaginar as coisas dessa forma e agrupar, né, os objetos dessa maneira, então posso dizer que são repertórios distintos. Estou fazendo aí uma individuação, né, estabelecendo qual é cada repertório. Isso possibilita aí coisas interessantes para o treino. Posso utilizar outros tipos também de configuração, que já não vai dar tempo aqui de comentar tanto, e usar mecanismos também que vão recorrer mais a essa noção que eu falei lá de tratar como, né? De agir como se eu der uma orientação, por exemplo, né? Verifique se os números da casa, se os números da linha do centro estão em ordem decrescente. Se eu fizer isso aqui com vários círculos, com números diferentes, com o tempo você vai tender a ver, né, a coisa com essa configuração. Você vai atentar para esses 3 círculos do meio formando uma linha, naturalmente. Ou então posso você imaginar, né, os círculos representam casas e tal, também vai enviesar a sua percepção também de alguma maneira, mas não tem assim uma expressão fenomenológica tão clara, a descrição já não vai ficar tão simples como as que eu dei anteriormente. Né? Aqui eu tenho, eu acho que é a minha figura ambígua favorita, os triângulos do Whitney, que você pode ver, né, como se estivessem apontando para qualquer um dos 3 lados, né, dos seus 3 vértices. Então, a ambiguidade é diferente, né, já não remete mais ao agrupamento, mas note que eu posso perguntar para onde é que eles apontam, eu inicialmente vejo eles apontando para a direita, mas eu consigo facilmente reverter para as 2 outras orientações. E eu posso também ver a questão de agrupamento aqui, né? Como é que vocês agrupam? Vocês agrupam isso em linhas, tipo esses 2, esses 3 e esses 2, ou agrupam uma figura meio circular aqui, como se fosse uma flor, né? Com um bicho no meio, um círculo com um ponto no meio. Então, é interessante notar que esse tipo de resposta perceptual que você faz, o modo como você agrupa, pode, por exemplo, interferir no modo como você percebe a direção, né, dos triângulos. Quando eu vejo apontando para a direita, eu tendo a ver os triângulos formando essas 3 linhas, né? Mas você pode tentar fazer combinações distintas, são 2 respostas perceptuais diferentes, né? Então, eu acho que fica bem claro que esses estímulos verbais, nessas regras que são apontadas, eles exercem um nível de controle bem elevado, né, sobre as respostas perceptuais. Algumas instruções, elas são fáceis, né, de você implementar, fáceis de você perceber ou imaginar, não demandaria muito esforço. Eu tenho muito interesse na temática do custo da resposta, justamente porque acho que ajuda a esclarecer isso, né? Você pode combinar, né, essas instruções, que vai gerar essa integração dessas respostas perceptuais, e é possível perceber quais têm mais compatibilidade, quais têm mais quais são mais incompatíveis,
conceber a partir daí até exercícios, né, com níveis de dificuldade crescentes na integração desses repertórios. Tem algumas instruções que elas são impossíveis, né? Tipo, veja que esse círculo como se ele fosse um quadrado. Não dá, né? Você não vai ver. No máximo, você vai imaginar que ali tem um quadrado, ou vai conceber ou tratá-lo como se ele fosse um quadrado para todos os efeitos daquele faz de conta ali, mas não vai perceber. É diferente do agrupar, né? Que você percebe de fato em linhas, percebe de fato o agrupamento em colunas. Tá? Então, aqui tem um exercíciozinho também que eu vou ler esses dias, né, seria um exemplo, né, de como é que seria esse treino perceptual. Então, você tem aí uma figura que é como esse papelzinho aqui que eu fiz, eles têm, cada canto tem uma cor diferente, tanto faz no verso, né, como no outro, são as mesmas cores, aí você pode fazer 3 estampas distintas para esse quadrado, se você usar 4 cores, né, uma em cada canto. Então, você pode criar tarefas cognitivas com isso, né, comparar 2 quadrados e dizer se eles têm a mesma estampa ou não. E é interessante, apliquei com algumas pessoas e vi que tem, pelo que a gente vai conversando, a pessoa vai explicitando a estratégia, algumas fazem mesmo um giro mental, né, digamos assim, e tem essa resposta de imaginar o quadrado girando. Outras rapidamente chegam ao algoritmo, né, de comparar as cores da diagonal. Então, se tiver a coincidência em uma diagonal, nesse caso aqui branco e vermelho, certamente é a mesma estampa, não tem como ser diferente. Então, um treino desse tipo, em que a pessoa vai sendo modelada, né, a falar a respeito das respostas que ela emite, né, se ela está imaginando a coisa girar, ou se ela está usando uma estratégia mais conceptual, né, de descrever uma espécie de fórmula, né? Isso pode ajudar bastante nessa expansão, né, do autoconhecimento. Você compreende melhor como é que ela resolve problemas, quais são as estratégias que ela está adotando e se é a hora de mudar a estratégia ou não, né? Vai ficar muito mais fácil você decidir se você conseguir fazer, se você tiver esse repertório de autodescrição. Tá? Então, já perto aqui de encerrar, a gente tem que essa temática, né, como eu falei, fiquei mais aqui na parte básica, mas eu acho que ela tem uma aplicabilidade interessante para a gente pensar questões atuais, né, questões relacionadas aqui com esse cenário da pandemia, principalmente com veiculação de informações, né? Quanto mais a gente percebe essa lógica de como é que os estímulos, né, como eles estão estruturados, induz um tipo de resposta ou de outra, eu acho que isso pode ajudar bastante. Claro que o pessoal que estuda cultura vai ter ali um arsenal muito mais rico, né? Isso aqui é só uma possibilidade, talvez, de uma ferramenta conceitual que ajude, né, a pensar um pouco sobre isso, né, sobre essa questão da propagação de fake news, né? Tem muitas variáveis motivacionais, né, relacionadas com as fake news e tal, mas quando a gente vai tentar combater isso, é importante a gente conseguir o máximo, né, possível, fazer aqui uma otimização dos estímulos que a gente usa, né? Então, acho que essa investigação pode contribuir assim. Então, essa tentativa, né, aliás, essa influência, né, que a nossa linguagem, esses estímulos sociais exercem sobre a nossa percepção, elas ajudam, elas podem ajudar tanto a gente a estruturar essas tentativas de incrementar a capacidade de resolver problemas, como elas estão, isso está também por trás da tendência das pessoas a se esconder dos problemas através de uma ressignificação daquilo, né? Uma situação que deveria ser considerada problemática, mas a pessoa concebe aquilo ali, né, interpreta aquilo de uma forma mais conveniente para objetivos de mais curto prazo, né? Entrando aí nessa temática do negacionismo. Então, acho que fundamentalmente falta aí bastante desenvolvimento para poder chegar assim a contribuições mais concretas, mas eu acho que é um caminho interessante, né, desenvolver esse tipo de pesquisa para a gente conseguir falar um pouco melhor sobre isso. Então, já aqui nas minhas considerações finais, eu acho que vou enfatizar aqui a necessidade do aprimoramento conceitual. Eu falo, né, de visão eliciada, visão emitida,
mas eu próprio não me sinto muito confortável com isso, não acho que seja o melhor quadro conceitual, acho que isso tem que ser aprimorado, essa dicotomia respondente-operante é uma grande limitação, na verdade, a gente tem que entender pelo menos como uma forma de espectro, né? Não como uma dicotomia, assim, que tem uma exclusão mútua, né? Se é operante, não é respondente, se é respondente não é operante. Então, acho que a partir daí a gente consegue, né, fazer também, criar e testar, né, protocolos empíricos, que é o que eu pretendo fazer na sequência, né, dessa linha de pesquisa, e espero futuramente poder apresentar aí resultados empíricos para vocês. Aqui as minhas referências, algumas delas, né? E eu estou repetindo. É isso, obrigado pela atenção, tá aí os meus contatos. Criei agora esse Instagram para fazer um pouco de divulgação científica também. É sempre um prazer conversar, né, com quem me procura para falar sobre esses assuntos. Tá? Então, estou sempre muito disponível para esse tipo de debate. E agradeço bastante o convite. Foi um prazer enorme falar aqui para vocês. Então, muito bom, Thiago. Voltando aqui. Parabéns pela apresentação, muito boa. Trouxe muitos pontos polêmicos, interessantes e necessários, né, para a gente. Estão me ouvindo bem aí? Estou sim, estou procurando o Zoom aqui. Sim, tem que tirar a apresentação em algum lugar. Acho que é aquela primeira janela aí. Espera aí. Pronto. Muito bom. Trouxe muita novidade, viu, Thiago? Olha, já estou aqui também pensando em muita coisa, porque você está trabalhando ali com aquele elo fundamental, né? A percepção, como a gente enxerga as coisas no mundo, isso define muito do que a gente faz no mundo, né? Nós somos animais perceptuais, né? A gente interage com o ambiente ao nosso redor e tudo ao nosso redor, até com a nossa história, de acordo com o nosso aparato perceptual próprio, intero e exteroceptivo, né? Então, a gente está o tempo todo percebendo e é com isso que a gente lida no mundo, né? Com as coisas que acontecem no mundo. E olha, tem algumas perguntas aqui. Eu primeiro vou ter que comentar, né? Porque acho que abrilhantou muito o nosso evento. Acho que foi necessário, trouxe referências de calibre importante, como Ursinhos Carinhosos e Reginaldo Rossi, né? Achei necessário. Tem umas referências mais batidas, né? O Skinner, o Wittgenstein, todo mundo já conhece. Mas eu acho que isso trouxe um novo debate e caiu muito bem o que eu estava falando, né? A percepção. Eu olhei, bati o olho no Ursinhos Carinhosos, piada, engraçado. E de repente eu estava explicando Wittgenstein, que não é simples, né? Com todo esse jogo, né? Com a nossa história e com a nossa percepção. Achei muito adequado, muito bem legal. Acho que isso auxilia muito a gente entender as coisas, né? E a Sônia aqui também, olha, comentou, né? Não tinha como passar desapercebido. Ó. Ursinhos carinhosos traduzem empatia. E isso traz lembranças de Belém do Pará, onde o termo ursinho refere-se a qualquer bichinho de pelúcia, meia comparação. Né? Então, ó, excelente, excelente. E ela continua aqui, olha, a percepção de uma imagem e a manipulação visual da mesma imagem interferem em opiniões, conforme são muitos estimulados, né? Nessa pandemia e no comportamento de todos também, né? Que é uma ótima reflexão isso. Isso que a Sônia me falou, me lembrou de alguns estudos dos cognitivistas, quando estava falando também, estava vendo isso. Eu não lembro agora a referência, mas tem um TED Talk disso, que o cara queria falar e dar informações sobre aquecimento global. E aí ele separou um público que era progressista e outro público que era conservador. Né? Ele fez lá umas medidas para dizer o que é isso. E aí ele fez um mesmo texto controle, assim, sem adjetivos, sem nada, explicando tecnicamente o que é isso. Teve um nível de aceitação similar nos dois. Só que eles começaram a manipular os adjetivos desse texto. Para um texto dos progressistas, ele começava a botar lá aspectos sociais. Porque se nós pensarmos no clima, vamos ter como distribuir recursos, o mundo vai ser um lugar melhor. Usavam os termos chaves, que aumentou a aceitação dessa população aqui, dessa turma, em dizer, pô, aquecimento global é um problema. Que, para os conservadores, isso não funcionou, diminuiu. E aí, para esse pessoal, eles fizeram, então, falaram o mesmo conteúdo, só que eles colocaram os adjetivos, tipo, vamos vir trabalhar com a pureza do nosso planeta, vamos conservar a mata para mantê-la imaculada, para manter o sagrado, usam uns termos que nessa comunidade verbal para esse pessoal é mais importante, né? Tem a frequência, que nem quando trocou lá o poema pelo problema, né? E aí o que aconteceu? Esse pessoal, então, olha, parece que eles tiveram uma aceitação maior do mesmo conteúdo de acordo com a apresentação dele, né? Com os estímulos verbais. A gente pode tratar em si autocrítico falando de comportamento verbal, né? Então, acho que tem uma coisa muito interessante aí, e é fundamental que você está olhando, da percepção, né, de como a gente interage com esse problema. E ainda entra toda essa outra camada dos estímulos, né, verbais, da nossa comunidade verbal.
Então, acho que está retomando muito do que os gestaltistas apostaram em tudo lá, o Wertheimer, o Kafka e o Kahler, né? Resolução de problema é reestruturação perceptual. A gente viu que tem mais do que isso, mas tem isso também, né? Como a gente enxerga o problema que a gente está falando desde o começo. Muito bom. Rubilene tem comentários que ela surgiu aí? Eu tenho uma pergunta. Oi, Thiago. Oi, Eu fiquei pensando aqui a respeito dos pré-correntes. Na semana passada, a gente teve uma palestra com a Micaele Saban sobre mindfulness. E aí ela fez com a gente, ao vivo, alguns exercícios de mindfulness. Eu lembro que, ao final, ela pediu um relato desse exercício. E no meu exercício, eu falei para ela que eu tive muita dificuldade de me manter no momento presente, de manter uma atenção plena do que eu estou sentindo no momento, que eu estou vivendo no momento, que várias vezes eu divaguei, pensei em coisas que eu tinha que fazer, né? Fiquei indo e vindo, e de vez em quando eu voltava para tentar manter a atenção no momento presente. E aí eu fiquei pensando se a prática de mindfulness, se ela poderia ser interessante no sentido de você se tornar capaz de frequentemente identificar e perceber os seus próprios pré-correntes, né, os comportamentos verbais encobertos acontecendo, e se essa prática de mindfulness, ela poderia contribuir para processos criativos nessa relação com os pré-correntes. Acredito totalmente, assim. Eu acho que essa modalidade de meditação, né, ela traz um negócio muito interessante, que é difícil, né? Parece que é uma coisa óbvia, né? Estar no presente, mas é dificílimo esse negócio de você conseguir se concentrar. Então, tem uns exercícios específicos que eu acho que são sensacionais para relacionar com essa temática toda da percepção, e que aumenta muito a discriminação, assim. Eu lembro de ter feito com algumas pessoas, né? Tem um que é o exercício da uva, né? Não sei se é exatamente com uva, tem algumas variações, talvez vocês tenham visto com outras coisas. Que o instrutor, ele diz para você prestar atenção em aspectos diferentes daquele objeto que você vai comer, né? Tem uma uva ali, principalmente uma uva sem caroço, né? Você pega, taca na boca e pronto, né? Aí ele diz, pegue na uva, né? Veja a uva no sol, né? Como é que ela está iluminada, a parte que fica iluminada, a parte que não fica, se ela está gelada, se ela está quente. Nisso você vai abrindo, né, um leque de possibilidades num negócio que estava lá na sua frente, mas não estava interagindo, né, levando em conta todos esses aspectos, né. Então, acho que é uma prática assim, riquíssima, traz uma contribuição tremenda, né? Todo tipo assim, de percepção, até se você sair desse campo estereoceptivo, né? Se você for para a parte assim, proprioceptiva, de fazer exercício e prestar atenção em como a sua musculatura, né? vai conversando com você, né? Quais são os sinais que ela está mandando. Eu acho que isso pode ser, com certeza, assim, um fator importantíssimo para expandir a criatividade nesse sentido bem amplo, né? De fazer você ter uma relação mais ampla com o seu ambiente, não se limitar só àquelas coisas que você vive fazendo, né? Então, todos esses treinos de mindfulness apontam justamente para isso, né? Eu acho que é uma espécie de inserção assim no cotidiano, né, desse treino mesmo de criatividade nesse sentido perceptual, né? Acho que está totalmente relacionado. Uhum. E eu fiquei pensando aqui a dificuldade, né, de se manter no momento presente, num momento onde existe muitos estressores, muita aversividade, onde o presente se tornou uma realidade altamente estressante para todo mundo, e o quanto que talvez isso propicie muito mais a fuga dessa realidade, né? A fuga do momento presente, para você se manter conectado com alguma outra coisa, com a expectativa de retornar a uma vida normal no futuro, ou de se manter muito mais pensando sobre as coisas boas que haviam acontecido, né? Todo esse processo
de luto por diversas coisas que a gente passou, do quanto que talvez justamente o fato de você ter dificuldade de se manter no presente, de se manter em atenção plena em virtude do grau de aversividade da situação atual, quanto que isso também vem no caminho inverso da produção de criatividade, né? O quanto que a pandemia pode ser um empecilho para isso a partir do momento em que você coloca o sujeito numa situação tão aversiva que ele entra em burnout da realidade. Ele entra em burnout do momento presente para buscar reforçadores em qualquer outra coisa que não aquela situação que ele está vivendo. Verdade, verdade. Eu acho que essas condições muito aversivas, né, esses estressores muito intensos, eles são os ladrões, né, de presente, assim, porque filogeneticamente é favorecido isso, né? Então tem se tivesse uma urgência maior, né, de atentar para essas coisas, você fica realmente bem limitado, né, nessa possibilidade de se concentrar, né, nesses aspectos, exercer esse ócio, né, essa criatividade. Muito bom. E temos mais uma pergunta aqui. Essa aqui é uma pergunta técnica, da Solange Calcagno. Abraço, Solange. O Rulene tem que mandar um abraço também, Rulene, porque tudo isso aqui é culpa da Solange, né? Tudo isso é culpa da Solange. Foi ela que ensinou tudo isso pra gente. 2000 e alguma coisa, né? Não vou dar as datas ainda aqui, que a gente já está nesse momento da vida. Mas foi o nosso primeiro contato com análise do comportamento e tudo mais. E olha no que deu hoje, Solange. Culpa tua, tudo isso aqui, né? Um grande abraço, Solange. E ela manda aqui uma pergunta para o Tiago. Olha, Tiago, atenção. Na tua perspectiva, as respostas perceptuais deveriam receber uma atenção especial no treino de comportamentos de organização e limpeza em crianças e adultos? No caso, pensando em um treino discriminativo? Acho que sim, acho que tem uma relação também muito próxima, não é? Como eu falei durante a apresentação, já tem muito trabalho analítico comportamental voltado para essas questões, né, relacionadas à percepção. A rigor, assim, não estou falando de um campo novo, né? Tem muita coisa de controle de estímulos e tudo mais. Eu acho que a gente pode sim levar em consideração algumas dessas outras coisas, né? Tipo esses princípios, né? Princípios da Gestalt, etc., que podem dar uma incrementada em como é que a gente organiza, né? Essas condições de ensino. Eu acho que pode ajudar bastante eu nunca pensei especificamente nesse repertório, né? Porque eu lido mais com demandas educacionais, né? Cognitivas e tal, mas eu acho que dá sim para pensar, porque envolve muito configuração, né? Esse tipo de coisa, acho que tem tudo a ver, sim. Certeza, com certeza tem muita coisa nisso. E pensando assim em intervenção, em treino, por exemplo, tem muitos psicólogos, tem um estudo clássico, eu não lembro agora quem é o cara, mas era um psicólogo europeu, isso é muito comum na psicologia europeia experimental que tinha, que ele trabalhava com atribuição de movimento, né? Psicologia da atribuição de movimento. Ele tinha um estudo clássico lá, que eram duas bolinhas vermelhas, quando você mostrou a tua bolinha lá, Thiago, eu lembrei disso, que eram duas bolinhas vermelhas numa tela. Aí uma bola encosta na outra e a outra faz isso. Exatamente isso. Daqui uma encosta e sai. Aí ele perguntava para centenas de participantes, o que você viu? Aí o participante falava, uma bola encostou na outra e empurrou. Aí ele falava, não, meu amigo, o que você viu foram 2 pixels numa TV de tubo, onde um foi programado para encostar no outro e o outro se movimentou. Não tem relação de causalidade newtoniana aí, porque são 2 pixels numa tela, não são como bolas de bilhar. Mas todo mundo respondia aquilo como se fosse uma bola de bilhar, né? Atribui o movimento. A bola encostou e empurrou a outra, né? Isso tem a ver com essa relação do comportamento verbal com a nossa percepção de como a gente vê as coisas. E se a gente for pensar em treinos, né, discriminativos, essas coisas, a gente pode usar isso em favor do treino, para facilitar ele, né? Usar esse tipo de coisa já. Se eu quero trabalhar essas coisas de movimentação, de percepção de movimentação, de física newtoniana, eu posso usar numa coisa 2D esse tipo de arranjo de contingências de estímulos para chegar numa conclusão, né? Dá para a gente pensar em muitas coisas desse tipo. Sim, é verdade. E na solução, né, de vários problemas, tem muito aquele problema de fixação, né, que você concebe certas relações, você encaixa, né, os estímulos ali como se eles tivessem certas relações, não consegue pensar diferente, aí a solução mais adequada acaba ali escapando, né, por causa disso. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes. Eu acho que na figura ambígua você vê relações causais, assim,
tem um apoio do objeto que muda, alguma coisa do tipo. E quando você vê diferente, você tem um momento ahá, né? Que eureka, muito interessante também. E é isso, vários comentários aqui. A Isabelle mandou muito esclarecedor, Tiago. Mais alguém falou que é sempre bom ver o doutor Tiago. A Cristi mandou excelente, até porque a percepção é extremamente relevante para toda e qualquer intervenção dentro da análise de comportamento, né? Eu com a Iola, eu sempre mandava, tudo é verbal, ela vai mais embaixo. Exato, eu falo sempre que é tudo controle de estímulos. Porque é basicamente isso, né? Quando você desmembra qualquer comportamento complexo, qualquer coisa que a gente fala, né, elaborado e tal, você sempre retorna para controle de estímulos. Isso é totalmente dependente de percepção, né? Tipo, importantíssimo, é como a gente aprende o mundo, como a gente entra em contato com as contingências. Então, realmente é um aspecto. É verdade. Uma coisa que eu adoro também é a ambiguidade verbal, né? Tipo, é outro vício que eu tenho. Fico toda hora prestando atenção nos duplos sentidos, nessas coisas, que é muito parecido. Sim. Muito bom. Rubilene, tem mais alguma coisa para agora ou nossa pausa para almoço? Acho que agora a gente já pode ir para a nossa pausa para almoço. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada, Iula. Obrigada, Hernando. Obrigada a mim mesma. A gente conseguiu aqui fechar mais uma manhã de Jaque, né, com temas super relevantes para a gente continuar essa discussão, né, de onde o analista do comportamento, em suas diversas atuações, pode se inserir como um membro da comunidade científica, em prol também de tentar compreender este momento que a gente está vivendo e, possivelmente, mais adiante, a gerar tecnologias, seja para intervenção, no nível de grupo, no nível individual. E a gente precisa abrir essa janela de debate, né? A ciência é feita em comunidade. Então, não adianta a gente ficar cada um em distanciamento social absoluto, pensando só com as nossas ideias, com os nossos livros, com o nosso computador, e dificilmente isso vai gerar um impacto na sociedade, né? Mas da feita que a gente se abre para fazer essa troca, aí a gente pode começar a construir coisas. E a ideia desse evento é justamente propiciar um espaço para isso. Então, eu agradeço muito